Andréa Schaefer, estamos de volta com mais uma aula de Sociologia no meu, no seu, no nosso, no magnífico canal de aulas Aula D. Mais dois ótimos conceitos, principalmente em vésperas de nos prepararmos para as provas, mas também sempre com aquele cunho de dar a informação. A sociologia precisa informar, né? Mais do que o fato, somos um baú de memórias. Precisamos que a população, que a classe trabalhadora, que as pessoas entendam aonde estão, para que não normalizem, para que não banalizem, para que não pareça tudo natural. Não é natural. Existe um esquema dentro disso tudo. E tu faz parte dele, querendo ou não. Então vamos entender um pouquinho mais. Vamos falar agora de políticas públicas e ações afirmativas. Qual é a diferença de uma para a outra? Do que uma se vale e a outra? Ou é a mesma coisa? Não, tem diferença. Vamos ver como é que é. Tanto uma como a outra, políticas públicas e as ações afirmativas, elas têm a igualdade como princípio. E são muito, muito importantes, aliás, indispensáveis para a organização e a manutenção da democracia. As duas são uma necessidade. Muito bem. As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias. Elas não são de longa data, não precisam funcionar para sempre. E visam, na verdade, né, e podem ser tanto vindas do Estado como da iniciativa privada. Não precisa ser uma coisa Estado e iniciativa privada, pode vir só do Estado e pode vir só da iniciativa privada ou pode ser um casamento. E visa, né, tem como grande objetivo eliminar desigualdades históricas. Aquelas situações onde chegamos ao século XXI arrastando ainda algumas desigualdades que foram promovidas historicamente, como a questão dos negros, né? A questão étnica, né, mais importante hoje, sem sombra de dúvidas, que é esse resgate histórico, né, da população de afrodescendentes que sofrem, né, num país com 500 e poucos anos, 400 foi escravista. É óbvio que nós temos muito tempo ainda de resgate histórico. Então, as ações afirmativas vêm para dar conta de suprir essa desigualdade de alguma forma, né? Então, essas desigualdades históricas, a questão das etnias, questão de religião, questão de gênero, né? Então, vai promover a eliminação de barreiras artificiais e invisíveis. Por que artificiais? Porque não pode ser justo que um ser humano escravize outro, mas já foi moralmente aceito, é fato. E é fato também que durante todo o processo de escravidão no mundo inteiro, sempre houve entre nós muitos que não concordavam com isso, mesmo brancos, não concordavam com isso, não eram escravistas. Mas teve uma época na nossa sociedade que moralmente era aceita. Então elas são artificiais e são invisíveis. Por que são invisíveis? Porque são subliminares. Dentro desse processo do capitalismo, na própria educação capitalista, essas coisas sempre foram tratadas como normais. Né? Na hora que tu deixa tudo normal, como se fizesse parte, quantas vezes ouvimos aquela expressão assim, mas Deus quis, sempre houveram pobres e ricos na história da humanidade, né? Isso é uma questão de Deus, isso é uma questão maior do que o próprio Estado, não tem como o Estado resolver uma coisa que é histórica, aconteceu no mundo inteiro, artificial, totalmente artificial, produzida pela própria raça humana, e invisível porque parece que não tem nada a ver. Essa invisibilidade, por exemplo, se traduz. Eu poderia aqui discorrer por milhões de horas o quanto é terrível, né, essa impossibilidade de um resgate histórico imediato com a etnia negra. Né? Eu tenho uma noção vaga do que uma mulher negra sofre, mas eu não sou negra. Eu não sou negra, eu posso estudar bastante, eu posso conviver com todas elas, eu posso discorrer sobre todos os problemas de uma mulher negra hoje na sociedade, mas o fato é, eu só sei, não tenho como sentir porque a minha pele não é negra, então ela é invisível por isso. Muitos dos brancos, se tu for fazer uma enquete agora, vão te dizer, não, eu sou o contrário, claro, né, precisamos desse resgate histórico, vírgula, e segue a vida. Preocupar-se com isso é tirar esse problema da invisibilidade. Que é isso, então, que a ação afirmativa busca. Trazer, emergir, trazer aqui, agora, né, para o chão, para que a coisa seja visível, para que a coisa seja entendida e se torne responsabilidade de cada um de nós. Porque é fato,
As ações afirmativas e as políticas públicas do nosso país, elas são sensacionais. Mas papel, nunca esqueçam disso, o papel é muito generoso, aceita qualquer coisa. Cabe a nós, cidadãos brasileiros, fazer com que essas ações afirmativas e essas políticas públicas sejam efetivamente cumpridas. Porque não faltam leis nesse país, falta uma fiscalização, falta alguém que exija esse cumprimento. A Constituição de 88, mesmo sendo escrita em plena ditadura militar, ela é uma poesia, cumpra-se. Temos alguns avanços sociais que depois em projetos de lei vão ser ampliados, que bastaria ser cumprido. Se fosse cumprido, nem precisava outra. Mal conhecendo, já leu o 5º e o 6º artigo? Já caiu no Enem. O 5º e o 6º artigo da Constituição. Pega aí hoje, aproveita, vai ver sobre essas coisinhas aqui também. Então, eliminando essas barreiras artificiais e invisíveis, promoveríamos melhorias nestes grupos que são considerados minorias, movimento LGBTS, mulheres, indígenas, negros. Promoveríamos melhorias não só para cada um desses indivíduos, mas para a sociedade. Eliminaríamos com isso, com ações afirmativas consistentes, eliminaríamos com isso o preconceito total, porque educaríamos. As ações afirmativas só vão ter sentido dentro da educação. Onde é que tu tem que fazer uma campanha anti-fumo? No 3º ano do ensino médio ou lá na pré-escola? Lá na educação infantil. Se tu fizer uma prevenção anti-tabagismo na educação infantil, porque lá no 3º ano do ensino médio, eu até já sei, com 16, 17 anos, que fumar uma porcaria, uma sacanagem, eu não devia. Mas agora, já estou dentro. Se eu fosse educada lá na educação infantil para entender o problema ambiental, talvez a gente não precisasse fazer tanta gambiarra social agora para resolver esse problema. Estão entendendo do que eu estou dizendo? Não basta ter a lei. Tu tem que ser educado para compreender que ela é justa, que ela é necessária. Então, essas ações afirmativas promoveriam melhorias na sociedade, porque o preconceito é um problema, a exclusão social é um problema, e gera o quê? Gera violência, gera fome, gera miséria e a desigualdade social. Esses bolsões de pobreza que encobrem os centros urbanos poderiam ser minimizados se lá naqueles lugares as ações afirmativas acontecessem como deveriam. Mas isso tem que ser uma preocupação só dos negros, das mulheres, dos indígenas e do movimento LGBTS? Não, tem que ser todo nosso. Não sou mulher, não sou negra, não sou homossexual, não sou índio, mas vivo nessa sociedade que enquanto esses grupos forem excluídos do centro social, eu vou pagar o pato junto com todos eles. Perfeito aí? Vamos melhorar, dentro com as ações afirmativas, vai ter a melhoria ao acesso ao mercado de trabalho, a esta educação que vai promover o fim dessa desigualdade, concursos públicos e garantia de visibilidade. Eu sou mulher, sou branca e eu não quero ganhar menos do que um homem branco que trabalha a mesma coisa do que eu. Não é justo? Claro que é. Perfeito. E as políticas públicas? As políticas públicas são um conjunto de iniciativas, decisões e ações do regime político frente aos problemas sociais. Visam garantir o bem-estar social. Na real, as políticas públicas pegam o que está escrito lá na Constituição e tem que fazer valer. Como os tempos vão se alterando, e a nossa Constituição é de 88, uma série de projetos de leis vem engordando essa Constituição para promover este bem-estar social. O que significa um bem-estar social? Significa igualdade de direitos, significa justiça social, significa um salário justo e digno para promover o que o 5º e o 6º artigo da Constituição dizem, que nós ganharíamos o suficiente para morar com dignidade, para poder realizar o nosso lazer com dignidade, para poder dar educação com dignidade aos filhos, diz respeito exatamente a quem? A classe trabalhadora. Então, as políticas públicas são ações do governo, são promoções, o governo promove para que esses artigos da Constituição sejam verdadeiros. Elas tratam, do que tratam as políticas públicas? Da igualdade como princípio. Todos nós somos iguais. Está escrito lá. Dá uma olhada, que lá está importante. Nós vamos ter o que, então? Elas podem estar associadas à iniciativa privada, mas diferente. As ações afirmativas podem vir do governo ou não. As ONGs são um exemplo de ações afirmativas. As políticas públicas sempre partem do Estado.
esse mesmo Estado pode se associar com a iniciativa privada. Agora, não existem políticas, por isso é nome, políticas públicas que partam apenas da iniciativa privada. Aí não é política pública, é uma ação afirmativa. Tá entendendo? Beleza. Visam garantir os direitos adquiridos constitucionalmente. E aí, de novo, eu vou bater nessa tecla. É fundamental, é essencial o papel da população para que estas políticas públicas sejam cumpridas. Para que tu faça que alguma coisa seja cumprida, o que tu precisa? Conhecer elas, presta atenção, criatura. Tu tem que conhecer as políticas públicas hoje vigentes. Tu tem que saber a diferença entre as ações afirmativas. Tu tem que saber que essas duas informações fazem parte do teu ritual social. Tu faz parte dessa sociedade. Alienar-se desse processo significa que tu diz amém ao que o governo disser. Tudo que vier diz, vou repetir, quem não pensa é pensado. Não está tendo ideia? Vem comigo aqui que eu te mostro a solução. É isso? Claro que não, cara. Tu é competente, tu pode pensar. O campo de atuação das políticas públicas, educação, saúde, segurança e o meio ambiente. São as melhores políticas públicas, tem várias. E elas visam um atendimento integral de uma sociedade que se caracteriza por uma diversidade imensa. Nós somos o país da diversidade, né? Então, nós temos diferenças de idade, de religião, de etnia, de língua, de renda, de profissão, de ideias, de valores, de interesse e de aspirações. E as políticas públicas têm que dar conta dessa diversidade. O que são políticas públicas? Exemplo hoje de políticas públicas. Política Nacional do Meio Ambiente. O SUS é uma política pública, o Enem é uma política pública. São os exemplos clássicos. E exemplos de ações afirmativas. Sistema de cotas, social, indígena, negros, sistema de cotas para os concursos públicos, para deficientes, para negros, indígenas, delegacia de mulher, outra importante ação afirmativa, cursinhos pré-vestibulares populares, ações afirmativas, entendeu? Se ficou com dúvida, entra lá, assina o canal, curte, bota a tua crítica, a gente vai entrar no entendimento, mas assina o canal que tu vai receber tudo isso no conforto do teu e-mail. Gostou? Então tá legal. Na próxima a gente se fala de novo. Valeu! Para a Segunda Guerra Mundial, galera.